E, Piperno, a gente está falando também do ataque do Flamengo, né? Ah, e outra, os números do Sampaoli já começam a ficar preocupantes, tá? Porque a gente está falando aqui do Dorival, por exemplo, pegou um elenco muito pior e tá 11 jogos invicto, com 7 vitórias e 4 empates. Tô falando do Dorival, porque o Dorival era o treinador do Flamengo e a diretoria do Flamengo mandou ele embora, mesmo com a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil. O Sampaoli, ele já tem 12 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O aproveitamento é de 52,8%. Como treinador do Flamengo, que é uma baita potência, hoje é um aproveitamento péssimo. Na minha opinião, é muito ruim. Inclusive com adversários que teve. Né? Tô falando aqui do Nublense. O Maringá no jogo de volta já foi ele, não foi, Bruno? Foi. Maringá. O Flamengo teve adversários razoavelmente fracos. E os números do Sampaoli são ruins, na minha opinião. Agora, olha o Pedro. O Pedro, a gente estava enchendo o Pedro de elogios, tanto quando ele foi barrado pelo Mário Jorge, a gente falou, ele tá de brincadeira que vai tirar o Pedro. O Pedro chegou a ser o artilheiro do mundo por um momento, ele passou o cano num determinado momento. Agora, o Pedro não marca com a bola rolando há um mês. Há um mês que o Pedro não marca com a bola rolando. O Pedro, na minha opinião, eu sempre critiquei o Pedro com relação a ajudar na marcação. Acho que o Pedro ajuda muito pouco, acho que se movimenta muito pouco, mas é um baita finalizador, sim. Mas o Pedro tá há um mês sem fazer gol com bola rolando e não marca gol desde o jogo contra o Maringá. Dá pra se preocupar com o Pedro, ainda é pouco tempo, porque o Gabigol já vive uma má fase. Ter os dois numa má fase, aí vai ser drama. Eu acho que a questão do Pedro tem muito a ver com a forma do time jogar. O Atlético Mineiro de 2020 com o São Paulo era um time que tinha muita posse de bola, trocava muito espaço e finalizava pouco. Se finaliza pouco, vai ser duro para o Pedro aparecer com mais destaque. Claro, pode, enfim, se mexer mais, ele pode jogar mais. Mas eu também atribuo boa parte dessa fase ruim à forma como o Flamengo joga hoje. Porque, veja, tem algumas coisas, e o Vanderlei Luxemburgo era mestre nisso, né? Tem alguns recados que o jogador dá durante o jogo, que o técnico mais atento e tal, ele responde na hora. Hoje teve um lance no segundo tempo que o Gabigol, de uma forma muito farsesca, ele tenta cavar um pênalti. Uma coisa constrangedora, a teatralização ruim que ele fez. Aí ele levanta o árbitro, dá cartão amarelo para ele. Ele já não estava jogando nada ali. Se é um técnico em boa fase também, falar, é para isso que você está vai lá e saca o cara. O técnico passa a dar um recado também pro time, do tipo, olha, aqui não tem palhaçada. Eu quero ver o time jogando bola. Porque aquilo foi palhaçada com o time. Desde o jogo que ele cavou a expulsão, de quem foi que ele cavou uma expulsão? Uma coisa bem patética que ele... Foi do Bahia, o Canu do Bahia. Isso aí. Desde aquele jogo, ele toda hora tá tentando se jogar. E o próprio Pedro, num lance, aquele lance do pênalti pra mim, eu não teria marcado, mas enfim. E no segundo tempo ele se joga de novo. Eles estão sem confiança e estão se jogando. Então isso aí que eu tô falando. Aí você acaba, se você se joga, é porque você não tá acreditando no seu taco. Senão você vai e finaliza. Ainda mais os caras desse porte, né? Pedro e Gabigol. Olha o lance que o Pedro se joga, que ele domina, foi de zagueiro, dá um toquinho. Pô, sabe, se o cara tá confiante, olha onde ele tá, olha o potencial de chute dele. O cara se joga, pô. E vejam, o Flamengo utilizou no jogo Gabriel e Pedro. O Cruzeiro, Henrique Ceifador e Gilberto. Convenhamos que é uma certa diferença de nível aí, né? Pro jogo ter empatado, né? Ó, eu consigo elogiar, no Flamengo, o Matheus Cunha, que pra mim falhou no gol. Não falhou, mas era defensável. Ah, mas foi muito forte. Tá bom, mas foi em cima dele. Mas é um cara que sempre dá conta do recado. Matheus Cunha, Léo Pereira, que hoje saiu lesionado, Pulgar, o Vitor Hugo e o Ayrton Lucas. Pra mim são esses os caras que dão pra ser elogiados nessa temporada no Flamengo. Ah, o Pedro, talvez pelo começo de temporada? Talvez. Mas é muito jogador, muito bom e muito caro. Fabrício Bruno, talvez. Hein? Quem? Fabrício Bruno. Ah, mas eu acho que o Fabrício Bruno falha bastante também. Ele joga razoavelmente, mas falha bastante também. São Paulo... Hoje mesmo, o Gilberto deu uma cabeçada em cima dele ridícula.
Ele estava marcando ninguém. E o São Paulo falou depois do jogo que o Matheus Cunha é o goleiro titular. Cravou. Falou na entrevista. Ele falou que é pela característica, porque ele acha melhor com o pé do que o Santos. Aí ele quis dar uma desculpa, né? Ele quis dar uma desculpa. Sim. Ele não ia falar, o Santos realmente está um péssimo. Sim. E ele vai ter que sair do gol. Mas é mais do que claro que o Matheus Cunha hoje tem que ser titular do Flamengo. O Santos de casa não faz milagre. Né? Nossa, que coisa ridícula. O Santos não dá mais. Não, o Matheus Cunha tá melhor, claro, tá mais confiante. Eu acho que o Santos pode voltar a agarrar bem? Pode. Mas tem que ficar um tempo... Aí, Flávio, esse lance aí, né? Ele tá muito sem confiança. Eles estão fazendo isso, eles estão jogando toda hora na área. Palhaçada. Ô, Pedro, olha isso aí. Pelo amor de Deus, gente, o Pedro corta, um cara com essa... Ele sabe proteger. Pô, chuta no gol. E ele tá muito perto, ele tá quase na marca de pênalti. Se joga. Isso é falta de confiança também. É querer ser malandrinho e falta de confiança. Sabe o que me assusta e eu pergunto pra vocês? Que a gente fala do Corinthians muitas vezes, né? Vocês veem esperança de uma melhora nesse Corinthians? Eu não vejo uma esperança de melhora no Flamengo. Eu não vejo, de verdade. O Flamengo não evolui em nada, só piora. Eu confesso que eu já esperei mais uma melhora, porque... Assim, acho até que pode melhorar, mas não a ponto, assim, do que o Flamengo... O Flamengo, ele entra na temporada, qualquer uma, nos últimos anos, para quê? Para lutar pelos principais títulos. Assim, o mata-mata ele sempre deixa aberto. Como no ano passado, o time se acertou, jogou bem, mas não tá com cara de uma evolução muito rápida. Pode melhorar um pouco, se passar do Fluminense, talvez ganhe um ânimo, mas não tá com uma cara de um time que vai crescer e que, sei lá, daqui a 2 meses vai estar jogando muito bem. Não tem essa cara, não tem. O nosso jogo com o Nublense foi assustador. Eu comentei esse jogo aqui. Foram 6 finalizações do Flamengo. Nossa, aquele jogo do Corinthians foi ruim, mas tudo bem, ainda vai. O jogo do Nublense, acho que foi o jogo que meio que mudou. Tava esperando, o Flamengo daqui a pouco vai melhorar. Aquele jogo, nossa senhora, foi uma das piores coisas que eu vi nesse ano. O gozado é que todo time, ele oscila, é normal que oscile. Por exemplo, o Fluminense está numa fase de oscilação para baixo. Sim. O Atlético Paranaense está numa fase de oscilação para baixo. O Atlético Mineiro cresceu. Agora, tem time, o Palmeiras vai ter um momento que ele vai ter baixa, é normal que acontece. Agora, curiosamente, parece que o Flamengo, quando ele oscila, é quando ele sobe. O nível é baixo, de vez em quando ele tem uma boa atuação, tipo o jogo com o Fluminense, depois ele cai de novo. O normal dele, a oscilação dele é pra cima. É um time que não consegue jogar e de vez em quando... O Corinthians, dá pra dizer que nos últimos 2 anos foi assim. Então, o Corinthians ele vem mal, de repente ele faz o jogo contra o Flamengo, ele oscilou pra cima. E deveria ser o contrário, né? O Flamengo jogar sempre no alto nível e um outro jogo oscilar. Então, mas tá acontecendo isso mesmo. Ele tá se acostumando a jogar numa mediocridade que quando ele joga um pouco melhor é diferente, ele oscilou. É esquisito isso. E você não vê o time revoltado. É isso que me assusta. Você não vê o time puto que tá jogando mal. Fabrício Bruno hoje estava. Quê? Fabrício Bruno estava hoje. Sim, mas é raro. São raros os jogadores. E eu te digo, o Fabrício Bruno ainda vão ficar putinhos com ele. Que ele chutou o balde, que ele falou que ele fala isso lá dentro, que não dá pra fazer um jogo como fez contra o Fluminense e fazer depois 3 jogos de merda, que foi o Fabrício Bruno. Eu não vejo raiva nesse time do Flamengo pelo que ele tá jogando. É isso que assusta, Piperno. Você sabe, não, o time tá apático, isso eu acho que tá acomodado demais, o time ganhou muito, todo mundo muito bem pago. Mas assim, acho que tem muita gente que tá precisando de novos desafios de carreira. Tem que agradecer quem já fez muito e tal, mas tem uns caras que acho que em relação ao Flamengo já chegaram ao limite, entregaram o que tinha que fazer e é muito provável que eles brilhem em outros times. Isso é normal no futebol também. Agora, também acho que falta alguma coisa assim, alguns jogadores de uma característica um pouco mais dinâmica. O Goiás, por exemplo, tem um jogador que eu estou observando desde 2021 que ele tinha 20 anos, ele exerce um monte de função e continua lá, ninguém contrata, que é o Dieguinho, que saiu machucado no segundo tempo hoje. Ele foi lançado como lateral direito, virou volante e hoje ele joga em todas as funções de meio campo. Que jogador é esse? O Dieguinho do Goiás, número 20. O Flamengo precisaria ter um cara assim, um cara que está em todos os lugares do meio campo, corre para cá, corre para lá, cobre, avança, parece na direita, à esquerda, um jogador dinâmico, um jogador vibrante, e não tem. Maluca, né? Você vê quando a fase é boa, olha o Richard Rios, pô. Sim. Olha onde ele tá. É inacreditável, né? Era o único lugar onde talvez não houvesse necessidade de ter o Richard Rios.
E ele vai pro time que já tem jogador, aí que fica sobrando. Isso aí é meio aquela ideia de o que tiver de bom eu vou contratar, porque aí eu não reforço o adversário. Fica todo mundo aqui, eu administro aqui dentro e eu não reforço. Não, e ele saiu do Flamengo. O Richard Rios era do Flamengo. Ele foi tirado da seleção de futsal da Colômbia. Isso. Eu sei porque o empresário dele é meu amigo pessoal. Ele foi tirado da seleção de futsal da Colômbia e foi levado pro Flamengo. Ele fez a base do Flamengo. Ele surgiu junto com o João Gomes. Ele jogou na base com o João Gomes. E por que não ficou? Não recebeu espaço nenhum. Não recebeu espaço. Aí foi pro futebol mexicano, voltou pro Guarani, se destacou no Guarani e foi um pedido do Abel Ferreira. Que isso? Ele era jogador do Flamengo. E antes de ir pro Palmeiras, tá acontecendo a história que outro dia o Bolívar chegou lá para contratar. Aí o Palmeiras entrou na frente. É uma maluquice, porque eu lembro quando, no auge do Luxemburgo, quando ele fez aquele super time do Palmeiras, ele falava isso, ele falava assim, eu não tiro o olho do mercado, porque eu não posso deixar jogador bom ir para outro time. Quando eu trago aqui, mesmo que eu use pouco, só de não jogar lá já é bom para mim. Então, se o Richard Rios tivesse hoje no Flamengo, talvez tivesse um pouquinho mais de dinamismo, ou bem mais dinamismo, porque ele está mostrando no Palmeiras. Mas o time do Flamengo seria mais dinâmico. É verdade, agora que você falou, mas a gente tem a visão de Richard Rios aqui no Guarani. O Palmeiras não pagou caro por esse jogador. O Flamengo poderia ter... €1 milhão de euros. Peraí. O equivalente pagou 6 milhões de reais. Aquele jogo do Nublense que me traumatizou, sinceramente. Aquele time ele não Foi é assustador. Aquele time ele não é nem ajeitado. Assim, você fala, não, o time é ruim, só que ele é bem armado, então ele ocupa espaço, ele dificulta. Nem isso é. Ele se defende mal. E o Flamengo não conseguiu fazer nada. Ó, a gente vai se despedindo de você que tá com a gente na Rádio Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência, sempre bombástica na Rádio Jovem Pan. Uma boa noite e amanhã a gente tá junto no Canelada, hein? Na TV Jovem Pan. Amanhã, a partir das 6 horas da tarde, tem o Canelada depois da rodada na TV Jovem Pan. Então a gente te convida pro nosso debate. Uma boa noite, você da rádio. Seguimos no YouTube. Olha aí, ó, seguimos no YouTube, Bruninho, pode concluir. Não, aquele jogo me assustou também. Você sabia que o time dele, do Lumilense, era ruim, mas assim, não é nem bem ajeitado. Que você fala, não, os caras são bem arrumados, o time é bem arrumado, ocupa espaço, não deixa, o Flamengo não teve espaço para jogar, não, teve muito espaço. Tentaram ajudar, teve uma bola no final, o cara jogou a bola para trás, foi chutar para frente, foi para trás, caiu no pé do Pedro, ele chutou por cima do gol. Então, é realmente muito preocupante, porque não é nem que o Flamengo está pegando assim, adversários bem arrumados, o Flamengo pega time ruim, coletivamente e individualmente não consegue fazer nada. Então isso é muito preocupante. Hoje pegou o Cruzeiro, que é um bom time. O Cruzeiro joga bem a maioria dos jogos. Às vezes falta qualidade para ganhar o jogo, mas ele joga bem a maioria dos jogos. Mas mesmo quando joga com um time ruim, o Corinthians está muito mal. Fez até um jogo bom com o Flamengo, mas é um time hoje ruim, o time do Corinthians. E o Flamengo não consegue. Ganhou o jogo, ok, mas não consegue jogar bem. O que se explica é o fato do Corinthians ter feito só um jogo bom contra o Flamengo. Né? O único jogo bom do Corinthians foi contra o Flamengo, mas porque o Flamengo também não consegue fazer jogo bom contra o Nublense. De novo, né? Porque um dos únicos bons jogos do Corinthians no ano passado foi contra o Flamengo. Foi. Na final da Copa do Brasil. Sim. O segundo jogo no Maracanã. E, ó, teve aí a homenagem pro Vinícius Júnior, né? A torcida do Flamengo que adora o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é muito Flamengo. Ele é muito Flamengo, ele vai a jogos quando ele tá também aqui no Brasil. Teve aí esse protesto contra o racismo no futebol. Aconteceu em todos os jogos. Os dois times também entraram em campo com a camisa. E a torcida do Flamengo fez esse mosaico sensacional em homenagem ao Vinícius Júnior, todos com Vini Júnior. Foi essa a mensagem. O Vinícius Júnior também postou, né, um agradecimento à torcida do Flamengo, que ele falou que ele é muito Flamengo. Tá aí também, né, o protesto contra o racismo no jogo do São Paulo. Teve também no jogo Fortaleza e Vasco, que o Vasco foi derrotado. Vasco, outro gigante de novo na zona do rebaixamento. Vasco e Corinthians na zona do rebaixamento. E aí, essa manifestação exemplar com relação à situação do Vinícius Júnior. Finalmente o mundo começou a comprar o barulho do Vinícius Júnior, porque tá uma vergonha.